conversa assim, eu acho que o Flamengo, ele tem uma coisa de espírito, assim, é difícil explicar, assim. Teve alguém que me perguntou assim, você acha que o Flamengo está sem preparo físico? Não acho que seja preparo físico. É um problema tático, talvez seja um problema tático, mas que muitas vezes um problema tático você pode superar com mais determinação, com mais vontade, com mais ânimo. Nesse gol aí, pelo lado do Flamengo, que me chama a atenção, que a gente ficou discutindo se foi mão ou se não foi, é que Casquinha no primeiro pau é mais velho que andar pra frente, né? E continua tomou um gol de uma jogada muito óbvia. Tem uma queda técnica de alguns jogadores. Por mas exemplo, tem dois jogadores próximos que não acompanham a jogada, sei lá. Tem uma queda técnica que eu acho assim de alguns jogadores que são importantes para o time. Por exemplo, o Pará e o Trauco, os dois laterais. O Flamengo tem muito jogo pelo lado do campo, né? Desde de sempre. Mas é só queda técnica ou a função deles foi limitada? Não, mas tem a queda técnica. O Pará toda hora está no ataque. Toda hora. Você pode ver o jogo de ontem. Toda hora ele está. Toda hora. O Pará ontem, toda hora ele subiu. O Trauco menos. Mas o Pará toda hora ele subiu. Ele era a válvula de escape do time. E errou muito mais do que ele erra normalmente. O Pará é um cara com uma boa batida na bola. Ele tem bom aproveitamento em cruzamento. E ele não vem jogando bem. Ele não vem jogando bem. Ontem o Arão mais uma vez fez uma... O Arão que tinha subido de produção com a chegada do Rueda. Ele voltou a ter uma queda nos últimos jogos também. Aí eu não sei se é uma questão de posicionamento, se é uma questão meramente técnica mesmo. Nessa aí ele que estava vindo lá com ele não acompanhou o Hernanes. Ele não acompanhou. Agora é impressionante, né? Vai mudar, agora os lances são todos a favor do Flamengo. O segundo tempo o Flamengo jogou realmente no campo de ataque do São Paulo. Mas eu acho que teve um pouco também da postura do São Paulo, Mauro. De dar a bola para o Flamengo e falar, vamos... E o Flamengo, isso é, não sei se é desde o Zé Ricardo isso, mas não transforma em pressão, né? Estar no campo do adversário. Não é um abafo, o adversário não está desesperado. Você não consegue 2, 3 sequências de ataque. Os lances demoram a sair. Acho que o Flamengo tem que ter cuidado com o Giovani. Se o Giovani é um jogador em quem o Flamengo ainda acredita, que pode ser útil para o ano que vem, o Giovani não consegue jogar no Flamengo. Não é que ele joga mal, ele não joga. O Giovani, ele passa às vezes os primeiros tempos dos jogos, quando ele sempre é substituído no intervalo ou com 10 minutos do segundo tempo e ele não consegue dar sequência às jogadas. O Giovani foi o último dos negócios de oportunidade do Flamengo, né? Um conceito que o Rodrigo Caetano defende muito e que, assim, é um conceito que eu questiono um pouco, porque às vezes tem uma oportunidade para uma posição que você realmente não precisa. Então, será que porque a oportunidade... Talvez agora até precisaria com a lesão do Berrio, né? Não, mas olha aqui, se o Giovani estivesse jogando bem, talvez a lesão do Berrio fosse menos sentido agora. Talvez, mas para ali já tem o Paquetá. Montar um time na base da oportunidade é um equívoco enorme. O Paquetá parece fora desse ritmo. O Paquetá está a 220, né? Ele está 220, ligadíssimo, correndo demais. O time é cadenciado, ainda mais com o Diego e tal. O Flamengo parece bastante cadenciado. Esse Paquetá não, cara. Paquetá põe na tomada do Ontem dedo. na transmissão, o Júnior e o Luiz Roberto falavam sobre a questão do Diego e do Everton Ribeiro. É óbvio que qualquer técnico no mundo tem que arrumar um jeito desses dois caras jogarem. Isso não pode ser um ou outro. Claro. Né? Foi o que o Júnior falou, é um problema dele, ele que se vire agora. É fato que um elenco que tem Everton Ribeiro... Mas tem que se virar no meio da temporada? Pois é, o problema Às vésperas de decisão, é complicado também. Culpar o Rueda de todos os problemas. Acho que ele tem uma parcela, os jogadores têm alguma parcela. São vários jogadores importantes, jogadores experientes, jogadores com passagens por vários clubes que já viveram situações ímpares no futebol e que podem dar uma resposta, às vezes, melhor em campo. Podem dar, claro que podem dar. Vários jogadores de seleção. O Flamengo tem o Cuejá, que é da seleção... Coelar, que é da seleção colombiana. O Berrio, volta e meia era. O Diego, seleção brasileira. O Guerreiro e o Trauco, seleção peruana. O Flamengo pode ter até 6 jogadores numa Copa do Mundo. Nenhum outro time no Brasil pode ter tantos jogadores numa Copa do Mundo. Então, esses caras têm que dar uma resposta em campo também. Então, é um mix de coisas assim que é difícil explicar o porquê da apatia. Somente no primeiro tempo de ontem, foi assim, assustadora a apatia, né? Mas você acha que não jogam os dois agora? Vão jogar, né? Jogar, né? Jogar, A subtilidade técnica que a substituição mais óbvia para o momento... não puder jogar... Everton Ribeiro no lugar do Berrio e o Everton permanece na esquerda. Também de saber se vai poder jogar ou não esse jogo. Mas eu acho que ontem o Diego jogaria também. Eu acho que ele foi poupado porque ele saiu, ele recebeu uma pancada no jogo contra o Bahia. Panturrilha, não é isso? Não sei, foi panturrilha? Não me lembro. Ele recebeu uma pancada e aí ficou aquela... Tanto que no dia seguinte ao jogo ele fez tratamento, então acho que dá uma segurada e tal. Mas eu acho que ele jogaria. Assim, o Diego...
O Diego é titular absoluto. Todo mundo que poupou se deu mal, né? O Grêmio poupou, perdeu, o Fluminense poupou, perdeu, o Flamengo poupou, perdeu. Poupou menos gente e só os que estavam ali no limite mesmo, né? O Guerreiro nem ia jogar. O Fluminense também não, né? O Fluminense era Henrique Dourado machucado. Sonossa, era também machucado, né? Um pouco mais do que... Agora, outro caso que espanta no Flamengo também é o Felipe Viseu. É um jogador que ano passado surgiu foi eleito o melhor jogador da Copinha ano passado, quando o Flamengo ganhou, né? E aí ele alçou o time profissional com o próprio Zé Ricardo, fez gols importantíssimos ano passado, era o substituto do Guerreiro e muita Havia um questionamento sério sobre o Leandro Damião, né? Exato. Se precisava ter um cara como ele, já que você tem o Viseu. Ontem ele estava machucado de novo, sem jogar. Ele deve ter machucado no treino, porque ele não entrou no jogo contra o Bahia. Ele nem foi relacionado para o jogo de ontem. Então, assim, é um garoto que o Flamengo precisa recuperar. É um talento do clube. Há pouco tempo havia interesse de clubes europeus nele, enfim. Cadê? O Flamengo agora, ontem, mais uma vez, terminou um jogo sem atacante. Eu já soube que ele não vai ficar no Flamengo para o ano que vem. Pode ser, então. O que quer que aconteça, ele... Porque contra o Bahia, no intervalo, o Rueda tirou o Berril e pôs o Everton Ribeiro, que estava no banco. E depois ele terminou o jogo e tirou o Guerreiro, porque machucou, e pôs o Paquetá. Então ele terminou sem atacante. Até faz a função, mas não é um atacante. O Paquetá não é atacante, o Everton Ribeiro não é atacante, o Diego e o Everton. Não, e hoje... E ontem o Flamengo jogou sem atacante. Quando saiu o Giovani e o Berril, novamente terminou o jogo sem atacante. A primeira opção para reserva mesmo com o Felipe Viseu em condições, a primeira opção para reserva do Guerreiro é o Paquetá. Sim. Ontem não foi o Giovani, inclusive, né? Mas aí também o Paquetá que foi alçado à condição de centroavante, né? Ele vinha sendo trabalhado já pelo Zé Ricardo, parece. Ele joga lá ontem também. Talvez o Rueda tenha usado esse jogo, porque a gente também não consegue acompanhar muito a metodologia dele, né? São umas coisas meio misteriosas. E a gente não vê o treino, infelizmente a gente não consegue mais ver o treino. Ele pode ter usado o jogo para testar o Geovânio como outra opção. Pode ser. Não, é natural, o Rueda tem 2 meses de Flamengo. Porque, por exemplo, ele pode não ter o Guerreiro contra o Fluminense. Pode. Aí ele vai precisar botar o Paquetá no lugar. Se o Felipe Viseu não pode ser usado, ele precisa de um reserva para o Paquetá. Claro. Você imagina, o Dorival reclamou de ter pouco tempo com esses caras. E o Dorival é um cara que jogou contra eles, conhece o São Paulo. O cara veio da Colômbia, e aí não sabe como é que reage o jogador brasileiro a uma cobrança. Tem toda... a informação que eu tenho é que ele é um cara mega forte no vestiário, o Rueda. De cobrança, de intervalo, se o time tiver apático, ele dentro dos caras, sabe assim? É um cara ativo no vestiário, não é um técnico só de... Conversinha assim, doce. Ele é dono, assim, a informação que eu tenho é que ele domina o vestiário mesmo. Então, assim... Mas primeiro ele precisa conhecer os caras. Né? Eu vou dar uma bronca no Eric, como é que ele reage depois de uma bronca? Esse cara eu preciso ser mais carinhoso ou ser mais duro? Isso tudo ele tem que conhecer. Mas então, isso a gente já sabia quando anunciaram a contratação. A gente já dizia que precisa entender o contexto do futebol brasileiro, do grupo que ele vai trabalhar. Por mais que ele tenha visto os caras jogarem pela televisão... Não, é outra coisa. Os últimos que vieram nessa situação, o Nego não teve muita paciência, né? E não deram certo. Não deram. Ele teve uma vantagem, o Rueda, que eu acho que foi armar o sistema defensivo. O Flamengo hoje... Acho que, se eu não me engano, ontem foi o primeiro jogo que o Flamengo tomou 2 gols sob o comando do Rueda. Botafogo 2-0. Mas era o time reserva também, né? É o segundo. Misturadaço o time. O time Frankenstein que ele fez lá, né? Teve o Botafogo. Mas, assim, como com o time titular, defesa titular, meio campo titular, foi o primeiro jogo que ele tomou 2 gols. Ele conseguiu dar um padrão defensivo para o time. É que o time é um deserto de ideias na parte de ataque, né? O time não tem triangulação, não tem infiltração. Mas eu acho que uma coisa acabou influenciando a outra. Pobre ofensivamente. Os lados estão muito afastados. A de criação deveria ser bom, né? Com o Everton Ribeiro e o Diego. E o Guerreiro na frente. Pois é. O que eu tenho achado é que eu tenho visto as entrevistas e o Rueda não trouxe ainda nada de novo, assim, no discurso. Assim, não conseguiu implantar nada novo. Não vejo, ele não trouxe ainda um conceito... Pô, esse cara está falando um negócio que a gente... Ele fala coisas muito convencionais do futebol. Que dos últimos 10 jogos tinha que ganhar os 10, que num torneio internacional às vezes é guerra, não é jogo. Coisas que a gente já ouve aqui, né? A gente estava esperando isso, assim... não sei. É legítimo ter expectativa só porque o cara chegou aqui do outro o cara que já foi para a Copa, né? O cara que já foi para a Copa. Eu acho que ele traz uma experiência diferente e que você pelo menos fica assim. Vamos ver se ele traz deixa eu algo... corrigir uma informação. Você vê aqui que o Flamengo avisou que o Felipe Viseu teve problemas particulares, familiares, por isso não foi relacionado. Então não é problema físico. Não foi uma lesão, então... Então, quarta-feira está à disposição. Poderá ser, dependendo da gravidade.